Fala galera, tudo bem? Eu sou a Tati, professora de redação, e estou aqui no nosso canal Dasculos mais uma vez para falar sobre tema de redação. Hoje, o tema da redação será a valorização da saúde mental em momentos de isolamento. Já pensou como escrever um texto a partir desse tema? Tá com curiosidade? Quer saber como desenvolve esse texto? Então você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, beleza? Mas antes disso, Enem Power para vocês. Fala moçada, tudo bem? Vamos falar hoje de saúde mental? É isso mesmo, né? Hoje na nossa aula vamos primeiramente descrever aqui, identificar a nossa palavra-chave dentro do nosso tema de redação, que é aqui saúde mental. Ó, já coloquei ela aqui dentro do quadradinho para que a gente possa destacar a respeito disso. Hoje nós vamos falar um pouquinho de saúde mental. Claro que quando a gente pensa em saúde mental, nós temos aí um leque de possibilidades para falar sobre esse tema. Como nós sabemos, o Enem, ele trabalha com o que a gente chama de delimitação de tema. Por isso que nós temos aí as palavras distratoras. Dentro dessas palavras distratoras, nós temos a questão da valorização da saúde mental, no caso, em momentos de isolamento. Então, nós vamos falar dessa questão de valorização dessa saúde mental quando? Em momentos de isolamento. Então é importante que a gente desenvolva um texto pensando nesse momento de isolamento que nós estamos vivenciando e como lidar aí com essa questão da saúde mental. Vamos tentar identificar, vamos tentar interpretar um pouquinho melhor esse tema para a gente pensar como que a gente deve partir para desenvolver esse tema. Primeiramente, quando a gente fala de valorização, nós falamos da palavra cuidado. Tá vendo que eu coloquei aqui a palavra cuidado? O que é valorizar? Valorizar vem de cuidar. Então, como que nós devemos aí cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde mental em tempos tão difíceis, em tempos de isolamento? Porque automaticamente, com o isolamento, nós temos algumas consequências. Antes da gente falar dessas questões, é importante que no texto você desenvolva algumas características desse momento de isolamento e o que esse momento de isolamento ele traz de consequência negativa para a nossa saúde mental. Primeiramente, vamos falar de pandemia. Né, estamos vivendo aí da pandemia, que foi por conta disso que as pessoas precisaram se isolar. Esse isolamento, ele trouxe algumas consequências. Quais consequências? A gente tem aí uma questão de angústia, um medo e uma incerteza. Então, essas questões, elas acabaram aumentando com essa questão da pandemia. Angústia, né, porque você tem que ficar em casa, ou porque você não sabe o que vai acontecer, ou que de repente você perdeu o emprego. Então essa angústia, ela começa a aparecer com mais frequência. Além do medo, algumas pessoas começam a entrar em pânico nesse momento de pandemia e ficam com medo de tudo, ficam com medo do que pode acontecer, ficam com medo de adoecer, de perder os seus parentes. Então o medo, muitas vezes, ele acaba tomando conta e ele acaba aí prejudicando a nossa mente. E por fim, nós temos as questões das incertezas, né? Vivendo em momentos que nós não sabemos o que vai acontecer, quanto que vai acabar, até quando vai durar, como que vai ser depois, né? Como que vai estar relacionada a questão da crise econômica, enfim, então essas incertezas, elas começam a permanecer dentro da nossa mente, fazendo com que a nossa mente acabe aí adoecendo, certo? Eu coloquei aqui uma questão importante para a gente falar desse momento, que é a questão do confinamento em casa. Então, com a pandemia, as pessoas precisaram ficar em casa, então elas precisaram ficar confinadas em casa. E esse confinamento, ele acaba prejudicando as pessoas, porque as pessoas precisam ficar em casa, digamos, de uma forma meio que obrigadas a ficar em casa, elas não podem sair, até porque o próprio Ministério da Saúde, né, ele colocou isso para as pessoas ficarem em casa, e aí acabaram fechando as escolas, alguns comércios também foram fechados, enfim. Então as pessoas precisaram ficar em casa, elas precisaram ficar nesse confinamento. E como que a gente vai lidar com esse confinamento em tempos de crise? Porque com o confinamento em casa, com o fechamento desses lugares e tudo mais, a economia,
ela acaba também sendo prejudicada. E a economia sendo prejudicada, ela atinge a população como um todo. Então, essa questão desse tempos de crise que nós também estamos vivendo, ele acaba também prejudicando essa saúde mental. Com esse confinamento em casa, as pessoas precisaram aí se adaptar. Elas precisaram modificar alguns hábitos. Um dos hábitos que as pessoas se modificaram foi que houve aí um aumento de serviços de delivery, né? Então as pessoas começaram a pedir mais coisas em casas, porque com o confinamento, ficando mais em casa, houve esse aumento de delivery. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante você colocar isso no seu texto. Quais foram as mudanças que ocorreram com o isolamento? Para que você chegue aí na consequência, que são os problemas mentais, que eles têm sido cada vez mais comum, para que você trate dessa valorização dessa saúde mental em termos de momentos de isolamento, certo? Outra questão que nós também tivemos aí foi a questão da relação à distância. Então, as pessoas começaram a se relacionar à distância. É até um pouco engraçado, né? Porque até então, antes do isolamento, as pessoas ficavam aí o tempo todo falando assim, ai, sai desse celular, você só tem grupo de amigos no celular, né? Vai, convive com as pessoas, tem um social, né? E agora as pessoas precisam desse mecanismo para se comunicar, elas precisam se comunicar à distância. E essa comunicação à distância, com amigos, com familiares e tudo mais, ela acaba também gerando algumas angústias, gerando alguns problemas mentais, porque quanto mais distante do social você fica, automaticamente esse isolamento, essa solidão, ela também atrela aí a essas questões mentais, tá? Eu tenho aqui alguns dados importantes só para que a gente entenda como é grave essa questão de saúde mental, como que, na verdade, como que alguns problemas sociais, eles atingem um grande número de pessoas. Veja bem, a cada 10 brasileiros, 9 apresentam ansiedade, ou seja, é um número muito grande. Então, a cada 10 brasileiros, 9 apresentam ansiedade, ou seja, aquela sensação de querer algo, mas não saber, aquela sensação de ficar sempre em busca de alguma coisa, ou seja, então é muito grave. Com o isolamento, esse número aqui ele só aumenta, certo? Porque essa ansiedade, como a gente viu aqui, que é essa relação de angústia, de medo e de incerteza, que elas estão atreladas à ansiedade, elas também acabam crescendo. Outra questão que nós temos aqui, um dado importante, é que 47% das pessoas acabam tendo a depressão. E com a depressão, nós temos aí consequências muitas vezes inevitáveis, né? Então, é necessário, sim, cuidar dessa mente. É necessário, sim, que você pare um pouco e pense a respeito disso para que você também não entre nessa porcentagem, para que você não entre nesse número. O tema que foi proposto para vocês aqui no canal é justamente para que você fale sobre a valorização, né, dessa saúde mental em tempos de isolamento. Como que você pode valorizar diante de tantas consequências que nós estamos vendo aqui e consequências reais? Como se adaptar, né? Então a gente vai usar muito essa palavra. Então é muito interessante que você use essa palavra também aí no seu texto. Essa questão de adaptação. Como adaptar nesse momento para que você fique bem? Então nós vamos falar primeiramente numa questão de rotina, tá? Então é aqui o nosso primeiro aqui, ó, eu já até coloquei um risquinho aqui para vocês entenderem essa relação de rotina. O que acontece? Antes da pandemia, grande parte das pessoas já tinha uma rotina. Acorda de manhã, vai trabalhar, tem o almoço, volta para casa e tudo mais. Enfim. E agora, em tempos de isolamento, que as pessoas estão em casa? Nós vamos ter duas situações. Primeiro, aquelas que estão trabalhando em casa e automaticamente, muitas vezes, trabalham mais trabalham mais em casa do que estariam trabalhando se estivesse no seu emprego, porque, né, no serviço, né, no seu trabalho, você tem os horários, tem horário para entrar, tem horário para almoçar, tem horário para sair, assim por diante. Em casa, muitas vezes você acaba estendendo aquele horário de trabalho, você acaba trabalhando mais. Então é preciso tomar cuidado com isso. Mesmo trabalhando em casa, é importante que você crie o hábito de uma rotina, um horário para acordar, para tomar o seu café, almoço, aquele descanso pós-almoço, né? Depois você volta para o seu trabalho.
ter um término, terminou o trabalho, ter um convívio com a sua família ali dentro da sua casa. Então é isso importante, porque o que tem acontecido muitas vezes é que as pessoas, além de estarem isoladas dentro de casa, elas se isolam com os outros, né? Então é importante que crie-se esse hábito de rotina. Para aquelas pessoas que não estão trabalhando, é importante que ela crie novos hábitos, né? Que ela comece a buscar novos hábitos. Para esses novos hábitos, por exemplo, uma dica é a questão de produzir mais, ou seja, você tentar buscar alguma coisa que você goste, seja um curso de culinária, seja um curso de costura, seja se adaptar a um curso de inglês, de repente você sempre teve vontade de falar inglês, aí tal, e nunca teve tempo, né? E aí tem uma oportunidade, hoje a gente tem vários cursos online que você pode estudar de casa. Então, produzir mais, tentar fazer com que o seu dia ele seja proveitoso, né? Que o seu dia ele seja produtivo. Então é importante você produzir e não ficar ocioso. Isso também ajuda, ou seja, valoriza a sua saúde mental. Outra questão é com o cuidado com excesso. Ó, então eu até coloquei aqui, ó, com excesso de informações. A gente sabe que agora com essa questão da pandemia, do coronavírus e tudo mais, as informações elas ficam muito carregadas. A gente entra no grupo de WhatsApp, tem informação, você liga o jornal, tem informação, ou seja, as informações elas começam a ficar em excesso. Então é preciso dosar isso também. Então tomar cuidado tanto com excesso de informações, como também com as fake news, que estão aí rodando o tempo todo, né? Então é importante, você já sabe o que é, você já sabe como que esse vírus ele é contagioso, você já sabe como se cuidar, beleza, então dá uma relaxada, tente ouvir, tente ler outras coisas, outras possibilidades, não fique focado apenas nisso, porque esse excesso de informação, ele também pode prejudicar a sua mente. Outra questão importante para a valorização da saúde mental é a questão da prática de exercícios, né? Então a gente sabe que o nosso corpo ele trabalha em conjunto com a nossa mente. Então é importante que enquanto você estiver em casa, que você também faça alguns exercícios. Vai pular uma corda, né? Pega um exercício aí na internet, vai fazer algum exercício que você possa, né, esticar o seu corpo, até porque, o que acontece? Com essa questão desse isolamento, muitas pessoas trabalham em casa. E esse trabalho em casa, por meio do home office, ele acaba fazendo com que a pessoa fique muito tempo sentada ali em frente ao computador. E isso pode trazer consequências tanto para a mente como para o próprio corpo físico, né? E aí a gente pode aí aderir uma questão de um problema de coluna e tudo mais. Então é importante que o seu corpo, ele também esteja de acordo com a sua mente, então ele também possa se exercitar. E as outras coisas, né, gente? Uma alimentação saudável, beber bastante água, dormir bem, são algumas questões que podem aí ajudar a essa valorização da saúde mental. Ou seja, gente, em resumo, para escrever um texto desse tipo, o que é importante você destacar? Você vai partir para 2 pontos. Primeiramente, é importante você falar como que a saúde mental ela é afetada diante desse momento de isolamento, como que nossa mente ela acaba ficando muitas vezes conturbada com tantas coisas acontecendo, né? Com tantas novidades, na verdade, porque a gente está vivendo um momento novo, um momento que nós nunca tínhamos vivido até então. Então, é um momento de adaptação e como que a nossa mente, ela lidar com tudo isso, como que a nossa mente, ela lidar com todas essas mudanças, com todas essas transformações. E aí, por fim, você atrelar a questão do tema, que como que você faz essa valorização, como é possível valorizar a saúde mental, pensando em proposta de intervenção, como que os órgãos públicos, né, eles podem ajudar nesse momento, né, de repente disponibilizando aí cursos, né, de várias áreas de forma gratuita para que as pessoas possam ter acesso, disponibilizando aí também a questão da internet naqueles lugares que até então ela não chega, fazendo com que as pessoas tenham essa prática também de estarem conectadas, né, ou seja, até que ponto, como que o governo, como que a mídia, né, como que a sociedade como um todo, ela também pode ajudar, ela também
pode, digamos aqui, contribuir para essa valorização da saúde mental em tempos de isolamento. Certo, moçada? Bom, era sobre isso que eu queria falar para vocês. Eu queria dar uma luz aí para vocês de como escrever um tema desse tipo. Aqui na descrição vocês vão encontrar a proposta de redação sobre esse tema. Tem textos de apoio muito bacanas que vai te ajudar a abrir a mente. Aqui eu dei apenas algumas, digamos assim, algumas ideias para que você possa construir o seu texto e uma novidade, tá? Eu vou sortear aí algumas correções para esse tema, mas para que eu possa corrigir a sua redação, você precisa deixar aqui um comentário, ou fazendo uma pergunta, ou falando alguma coisa, se gostou, se não gostou, ou dando alguma dica de algum tema que você queira que fale aqui no canal, e depois eu vou sortear aí para vocês uma correção desse tema, tá? Mas para isso você precisa participar, tudo bem? Ah, e outra coisa, gente, não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com todas as pessoas que estão de isolamento, que estão precisando produzir, tá? E que muitas vezes não tem essa oportunidade. Então, compartilhe o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, fique nos acompanhando aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais, que tá cheio de novidade nesse mês aí, para facilitar a sua vida em tempos tão difíceis. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês, espero vocês em outras aulas e até mais, gente. Tchau, tchau!